5, 4, 3, 2, 1. Foi. Chegando no Facebook, mais um HCO cheio de amor, cheio de alegria de estarmos juntos nesse momento, mais uma vez, falando de Osho, falando de histórias de vida, aprendendo com a história contada, com a pessoa que vem aqui e enriquecendo essa nossa egrégora, essa nossa sanguinha que nos acompanha já há quase 5 anos, né? Para a gente continuar a nossa rebeldia na rede. Rebeldia do amor. Boa noite, Sufi! Boa noite, Amina, querida. Cá estamos de novo, mais um episódio de número 182. Boa noite ao pessoal que está entrando agora. A gente fica esperando um pouquinho para ter um número de pessoas já. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente começa a dar os recados. E boa parte das pessoas que entram já sabe quase de cor, mas a gente sempre faz questão de fazer nossos agradecimentos, em primeiro lugar, à nossa equipe pequena e guerreira equipe HCO, Miguel, Paim, Parita, Catarina Lira e Priscila Garcia. Esse Yes. pessoal faz todo o apoio para a gente, com todo o trabalho de bastidor, de produção de arte, edição de vídeo, de áudio, das entrevistas. Temos 8 entrevistas gravadas, né? Então, mais outro recado, segundo recado. A gente tem custo de produção, então aceitamos doações, não se iniba e faça parte dos contribuidores do HCO. Sim. A chave Pix, a Mina coloca ali nos comentários fixos, para quem puder nos ajudar, qualquer quantia, muito bem-vinda, tá bom? Para a gente pegar esse material e trazer da forma mais bonita possível. E é isso. Então, seguimos os nossos recados. Nós agradecemos também aos grupos de Osho, os grupos de Osho do Facebook que transmitem junto com a gente, junto com o canal Divia 10, esta live. Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, Nelsânias, A Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe. Agradecemos nossa querida Sanguinha, que é um pequeno grupo de pessoas que está sempre aqui com a gente ao vivo, participando, ajudando a enriquecer mais essa transmissão e nos ajudam também a compartilhar e manifestam o seu agrado cada vez que fazem isso. Isso vai um pouquinho mais longe e pega talvez alguém que esteja esperando essa flecha, né? Então, flecha no coração, né, Mina? Exatamente. A gente tem um recado sério. Não somos nenhum canal oficial da Osho Internacional. Somos apenas amigos, contadores de histórias. Histórias? Com Osho. Um recado Melhor que melhor que Netflix. Netflix. A gente tem nossos bordões também. Eu Sim. acho, eu acho que é isso, né, de recados. Ah, pessoal, a gente está pedindo, está fazendo uma campanha, antes de chamar o nosso querido convidado, a gente está fazendo uma campanha para que vocês que nos assistem aqui no Facebook se inscrevam no canal Divia 10, que se inscreve como está ali escrito ali no, debaixo da fotografia da imagem da mina Divya ali, tá ali Divya 10, daquele jeito você vai achar no YouTube. Sim. Lá estão todas as nossas entrevistas completinhas, editadas. Quando deu problema aqui na transmissão, a gente edita, a gente corrige e põe lá bonitinho. Tá tudo lá organizado por temporadas. Temporada. Esta é a 9ª temporada. Hoje é episódio 182, muito 182. legal. E então
se você se inscrever lá, porque a nossa ideia é, em algum momento, migrar para o YouTube, começar a fazer as transmissões já pelo YouTube, né? E ter tudo lá transmitido, porque tem gente que não tem Facebook e sempre nos pede para que faça isso. Claro, depois vai para o YouTube, tá tudo lá, mas é gravação, não é ao vivo. A transmissão ao vivo, que as pessoas curtem também, então fazer isso pelo YouTube é um desafio para a gente, mas a gente já conta porque a gente vai fazer testes. Quanto mais gente estiver Sim. assistindo, podendo nos ajudar com isso, nos dar feedback e tal. Então é legal. Então se inscreva no canal Dívia 10 no YouTube para nos ajudar a construir essa novidade. Tá bem? Era isso. Era isso? De recado era isso. É isso. Então vamos chamar nosso querido amigo Vamos lá. Vem cá, Madhav. Madave. Vem pra cá, querido. E... Coisa É, boa receber você aqui. salve, 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 Amina, Sophie, Salve. amados amigos, irmãos. Estamos aí para compartilhar um cadinho do coração, Tadinho do coração. diretamente aqui do friozinho das montanhas da Mantiqueira, né? Ah, Ah, que delícia. coisa Então, boa, coisa boa. A gente fica muito feliz de te receber aqui, né? Já é um convite antigo, que agora que a gente conseguiu que ele se manifestasse. Está aqui, muito bem-vindo, querido, ao nosso Histórias com Osho. Chamaram esses dias de podcast, eu gostei. Então, é né? podcast Eu que Histórias com agradeço, Osho. eu que agradeço. Agradeço o Hum, convite. É sempre muito bom a gente estar juntos, compartilhando o que é mais importante na nossa vida, Amina, Sophie. A gente sabe bem o que é, né? é, Então é sempre uma alegria. Quando, como Jesus dizia, quando tem mais de dois falando em meu nome, eu estarei eu ali. estarei ali. Né? Né? Hoje, o Babadi estão conosco sempre, sempre. Sempre. Então, a gente começa pelo Osho, mas talvez tenha essa história que comece antes ainda. Mas a pergunta que vai instigar a história toda é como é que Osho entrou em sua vida, como é que aconteceu e o que foi que aconteceu depois. Nossa, mano do céu. E sabe o que que Senhor é? do céu! Antes de você responder, Madave, é o seguinte, a gente é preguiçoso, a gente faz uma pergunta só, daí vai embora. Deixa, conte essa história. Uma pergunta dessa, né? Hoje está sempre entrando na nossa vida. Né? É, é realmente olhar para trás e sentir que eu acho que o Osho entrou a partir de um anseio que veio desde menino, sobretudo quando eu me dei conta, ali pelos 12 anos, que a coisa estava estranha. Eu vinha de uma família católica, mineira, tradicionalmente religiosa, né? Mas ali pelos 12 anos eu já comecei a virar um pouco rebelde. E aí, através, na verdade, da música, a música me abriu para uma espiritualidade mais vasta, a música de um determinado artista. Não só a espiritualidade, mas também um anseio por um mundo diferente do mundo que eu via, né? Nesse mesmo momento eu mudei de casa, eu morava, com 12 anos eu morava num lugar que eu tinha muitos amigos e era porta aberta de um vizinho para o outro, eram como se fossem meus irmãos. Eu mudei para um outro prédio que era que isso não aconteceu, que eu não me afinava, não me afinei com aquela, era um prédio mais refinado e eu sempre gostei muito de estar com gente simples, uma outra energia. E logo também pedi para o meu pai me colocar para uma escola pública, colocar para estudar numa escola pública, que foi uma dádiva na minha vida. Foi a coisa que é a única escola que eu me lembro com amor. Em todo o meu histórico escolar, é dessa escola pública que eu pude encontrar gente humana. Então, eu estou falando dessa idade, me veio aqui do nada falar disso, porque ali foi a semente que eu percebi que não era, eu não queria estar
naquela corrida, já ali por carreira. Eu era um peixe fora d'água, eu gostava de poesia, de pôr do sol, de natureza. E assim eu fui indo, como eu cheguei naquele lugar que eu fui ficando muito sozinho, e ali eu já trouxe São Francisco para mim, comecei a ler tudo quanto é biografia de São Francisco, e a espiritualidade foi se ampliando. Até que eu tive uma namorada, né, isso já no final da adolescência, e cujo pai era um cara, até era um político, mas era um cara muito interessante, e era um político honesto. Eu acho que ele está pobre hoje. Político que não ficou rico é um sinal curioso. E ele me apresentou um livro, primeiro um livro, depois eu percebi que ele tinha pilhas e pilhas de livros do Bhagwan Rajneesh. Naquela época a gente não falava hoje, pelo menos no Brasil, nos anos 80. E aí, aquilo foi o maior impacto, né? Iluminou toda aquela minha busca, sem saber o que eu estava buscando, culminou naquele encontro com aquele ser absurdamente extraordinário, falando de uma forma muito simples as coisas que o meu coração sentia, e muito além do que o meu coração sentia, né? Me inspirou para algo muito, muito novo e belo, e abriu uma dimensão. Eu lembro que a gente ficava conversando por horas, eu, a minha namorada e o pai dela, né? O pai dela flertou muito, mas não se tornou um sannyasi. Ele flertou muito com essa vida sannyasi. Ele frequentava, ia visitar uma comunidade aqui em Minas, na Mantiqueira, por coincidência. Mas depois de um tempo, eu acho que ele não deu conta. Não sei por quê. Mas até hoje ele fala, eu que te apresentei. E a partir dali, o Osho me abriu um caminho para uma vida que realmente eu sentia que era possível, que era uma vida diferente da vida que a minha família toda, os amigos próximos, né, aquela busca de ter alguma coisa, de ter uma carreira, de ser alguém na vida. Eu não queria ser alguém, né? Queria ser ninguém, queria ser um andarilho, queria experienciar, queria viver o amor, queria algo que eu não sabia dizer o que era, né? E hoje foi essa inspiração. Mas com o passar do tempo, o meu interesse pelo social, por justiça social, pelo bem comum, por um mundo melhor, tomou conta do meu ser. Eu me tornei um andarilho, eu formei em direito, era algo que eu não tinha o menor interesse. Formei, peguei o canudo, dei para o meu pai. Meu pai ficou preocupado. Meu Deus do céu, esse menino não quer o negócio da família, não quer a carreira de advocacia. Ele falou, agora você está vendendo salada de fruta na praia? Eu falei, estou feliz, pai, pode ficar tranquilo, mas que você vai? Eu falei, não sei onde eu vou chegar, eu sei que estou vivendo. E a partir dali, de ter formado, eu me tornei realmente um andarilho, morando 6 meses aqui, um ano ali, um ano aqui, 6 meses ali. Onde eu gostava, eu ficava um ano, onde eu mais ou menos seguia a jornada. Morei em muitos lugares. Até fui parar em outros países, quando morei na Inglaterra. Aí eu me envolvi mesmo com trabalho social, trabalhei em ONGs, desenvolvimento de comunidades africanas, trabalhei com meio ambiente na prefeitura de Londres. Fiquei muito envolvido com isso, muito envolvido. Interesse em política, desespero com relação às guerras, fazendo manifestações, viajando pela Europa de bicicleta, atrás das reuniões do G7, totalmente envolvido com isso. Resumindo, até que eu voltei e reencontrei uma antiga amiga em São Paulo. E essa antiga amiga, ela estava em busca, já fazia um bom tempo, de um mestre. E no nosso primeiro encontro, ela já chegou com um livro que eu estava, com o mesmo livro, na minha bagagem. Notas de um Homem Louco. Conheço. É, E conhecemos. como tu conhece, né? Mas como conhece? Como? Como Gente, conhece? que O Sufi conhece muito bem, inclusive escreveu acerca desse livro. E aí
eu estava com esse livro, me veio agora isso. E aí a gente passou o fim de semana todo conversando sobre essa beleza que o Osho nos, nos traz, né? Essa vida, a quintessência da existência, né? Algo muito diferente do que a gente olha nesse plano terreno, que a gente observa, do que a gente vive, nos oferecendo a chance de ir muito além. Essa é a minha sensação com ele o tempo inteiro, né? E aí, a partir dali, a gente começou a namorar, mas não, a gente não começou a namorar, ela viajou, quando ela voltou dessa viagem que ela fez, ela soube que o Soará estava fazendo um retiro no sul do Brasil. Ela já tinha ouvido falar nele depois de ter encontrado outros mestres na Índia, mas ele era um mistério no ser dela que era uma luz que estava ali, ela diz, né? E aí, na hora, ela chegou no aeroporto, um amigo disse que o Soará estava no sul do Brasil, ela falou, eu vou. E foi. E aí, de cara, se tornou discípula, encontrou o mestre. E depois de um tempo, eu a encontrei e a gente se apaixonou e começou a namorar. E, enfim, ela lá com o mestre dela, eu em Minas Gerais. Até então era o mestre dela, né? Eu ainda bobinho, nem sabia o que estava por vir. E aí, e aí um dia eu estava numa clínica médica, fui fazer uma consulta em Juiz de Fora. E aí eu estava com um médico antroposófico. E quando acabou a consulta, um dos momentos muito fortes da minha vida, acabou a consulta, eu fechei a porta, estava com a mão na maçaneta, e o meu ser, totalmente, inesperadamente, algo veio de dentro de mim e falou, vá conhecer Soará. Do nada, eu estava indo para um compromisso no Rio de Janeiro, que é perto de Juiz de Fora, e aí eu cancelei o compromisso, peguei um ônibus para o sul e fui conhecer aquele que era o mestre até então da minha companheira, mas eu já sabia de muita coisa acerca dele e já estava, né, com aquela curiosidade, né, aquele anseio de sentir aquilo. E aí, quando eu cheguei, o retiro já tinha começado e fui recebido pela Somali, primeira pessoa que eu conheci, me recebeu com aquele sorriso absurdo e hoje é uma das maiores amigas que eu tenho na vida. E, e ela, e a Sana, minha companheira, toda feliz que ela está chegando, né, de surpresa. E aí entrei no retiro mais perdido do que nem sabia onde eu estava. Eu sabia que no final da tarde ia ter um encontro com o mestre. E, e aí, depois de algumas meditações, eu me vi sentado. Ali era na Praia do Rosa e o Babaji chegava por trás, assim. E eu lembro que eu estava sentado lá no fundo. E o meu primeiro contato com ele passou ao meu lado, descalço, de calça branca. Eu senti, na hora que ele passou por mim, parecia que estava passando uma ventania maravilhosa. O meu ser já ficou impactado com aquela presença. Ele chega, o Babaji sempre, ele que disse ao que veio, né? O Babaji é tão inteiro, tão presente, que cada passo dele é um passo, né? Cada gesto dele é um gesto, ser humano mais presente, né? Que pode haver. E aí ele sentou e eu estava ainda concebendo, né? A grandeza de tudo aquilo, mas eu me lembro que eu fiquei muito. O que me chamou mais atenção foi como todo mundo estava totalmente voltado para ele. Nunca tinha estado no satsang antes. E eu senti uma extrema doçura no ser dele. E no final, à noite, Sana me perguntou, e aí? E eu estava sem palavras, sentindo aquela doçura. Só eu fiquei mudo. Mas no dia seguinte, no satsang seguinte, eu me lembro que a coisa começou a acontecer de forma muito forte. Ele
começou a falar de Jesus. A segunda vez que eu o encontrei, ele começou a falar de Jesus. E algo sucedeu ali, porque eu, vindo dessa religiosidade mineira, Jesus aqui, Jesus ali, né? E eu, quando ele começou a falar de Jesus, a impressão que eu tive nítida é que eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele começou a falar e me veio um vazio, uma emoção. Eu tive uma abertura tão nova no meu ser, que era como se eu estivesse ouvindo falar de Jesus pela primeira vez. Aconteceu algo, e depois de um bom tempo eu me dei conta que não tinha nenhum intermediário, né? Era um ser de luz falando de outro. E aquilo abriu meu coração de tal maneira que eu tive que voltar, depois de alguns satsangs, eu voltei para trabalhar, tinha compromisso. Mas eu me lembro que no ônibus, retornando para Minas, era a sensação de que eu tinha usado uma droga muito forte. Uhum. Eu estava no ônibus olhando aquelas montanhas de Santa Catarina com o Soará no meu sistema, aquela beleza, aquele ser. Então, através dele, eu senti, depois de um tempo também, eu tinha conhecido o Osho, porque era a mesma energia, estava tudo ali. E voltei para Minas e fiquei muito inquieto, porque eu sabia que o retiro estava continuando e, meu Deus, veio Quero muita estar lá. saudade dele. E aí, E, quanto tempo demorou para voltar? olha, E, foi e o que que aconteceu nesse intervalo? Conta pra gente. depois de um mês, depois a gente chegou, estava em Minas Gerais, e depois de um mês, o Babadia ia dar um satsang weekend em Floripa, na casa de uma sannyasi, uma casa grande. E na mesma hora que a gente teve notícias, um olhou para o outro e tipo, vamos, a gente comprou passagem, aquela viagem de ônibus, né? Demora uma Uma eternidade. eternidade. E a De gente não Minas para estava Floripa, senhor. nem preocupado com aquilo, a gente estava naquela euforia até. E, e aí foram 2 dias no primeiro satsang. Muitas coisas fortes aconteceram naquele satsang, mas eu me lembro que uma moça disse a ele, Sarra, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu te agradeço. E ele respondeu de uma forma muito direta. Ele ficou muito firme para dizer: você não vê que eu não estou aqui? Você não percebe que aqui está o seu coração? É claro que isso vindo de mim agora pode parecer Sim. falar, mas vindo dele, naquele momento, para mim, foi um outro, foi uma outra abertura que aí eu perdi o rumo até de Minas Gerais. Com tudo que aconteceu ali. E Sei no por final quê, do mas eu passagem, eu entendo. caí para trás. Eu caí para trás e não levantei mais dali. Eu fiquei ali por muito tempo, com a certeza de que eu tinha encontrado que toda a minha jornada, até aqueles 37 anos que eu tinha, há 20 anos, faz 20 anos isso. Hoje eu tenho 57, eu tinha 37 anos e desde muito cedo eu vinha buscando algo que fizesse sentido na minha vida. E, e ali eu encontrei o sentido. E na minha última carta para ele, um mês atrás, eu falei, Babaji, você é o sentido da minha vida. Eu já falei isso outras vezes, mas cada vez mais eu me dou conta e explodo de amor pelo esse ser que é o nosso mestre. Não tem como a gente falar isso para pessoas que não vivenciam essa sorte absurda, extraordinária de ter um mestre vivo, verdadeiro. Vai muito além das conversas mundanas, né? A gente fica. Eu me sinto um peixe fora d'água, porque hoje estou morando longe
A gente está resgatando o peixinho aqui para falar um pouco, como a gente falou antes, né, Madavi? Hoje falou para a gente fofocar, então vamos lá. Hoje eu moro longe, eu tenho. Muita gente me acha que eu sou muito sociável, uns brincam que eu sou boêmio, mas na verdade eu não tenho contato com família de sangue do lado materno, paterno, raríssimas exceções, dois, três. E amigos são só os amigos do coração e da música. Vivo entre a montanha e o cuidado que eu exerço com as minhas irmãs que precisam do meu apoio. Eu vim para Minas cuidar da minha mãe, que partiu, depois meu pai, que partiu há pouco. Eu tenho duas irmãs que carecem de atenção próxima. Tenho um irmão muito especial, muito bacana em São Paulo, que ele administra de longe, e eu aqui mais no dia a dia, passo 3, 4 dias com elas, e 3, 4 dias na montanha. E aqui, e aqui eu fico, mas eu me lembrei disso porque teve um rapaz que, aqui dessa região, aqui da montanha, uma pessoa muito agradável, veio me procurar para ter aula de inglês comigo. E aí ele veio, um cara muito suave, falou: Mandável, eu estou querendo aprender inglês. Por quê? Sem saber de nada, ele não sabia da minha história, só sabia que eu era professor de inglês. Porque eu amo o Osho e eu quero muito aprender inglês para ir para Puna. Meu sonho é ir para o ashram do Osho. E eu, ok, tal, fui ouvindo ele falar e falei, sim, podemos fazer aula e será um prazer, etc, etc, meu método, etc. Só que aí no final da conversa eu falei, mas tem uma coisa que eu preciso te falar. Se você quiser conhecer o Osho, eu tenho uma ideia melhor. Você pode vir para um retiro com o meu mestre no sul do Brasil, que é bem mais perto ali, você vai encontrar a energia do Osho. E ali a gente selou a amizade, ele foi pro retiro. Hoje em dia tem a irmã dele, a Sannyasi, ele está voltando para o próximo. E É acontecem assim. muitas coisas assim, vão aparecendo no caminho da gente, incrivelmente, pessoas conectadas com essa vibração que a gente É está verdade. imerso, né? Madavi, E diga lá. eu fiquei curioso e lembrei de uma coisa. Você falou de uma viagem de bicicleta na Europa, né? Mas tem uma viagem curiosa também de bicicleta aqui, que você vai parar numa cidade em Minas, saindo de São Paulo. Conta pra gente como é que foi isso. Essa foi das primeiras. Eu fiz muitas viagens de bicicleta, né? Por muitos lugares, mas essa foi talvez foi a primeira viagem longa, porque eu quando tinha 12 anos, até eu disse a vocês, eu perdi os meus amigos, morando longe dos meus amigos, que eu amava, e encontrei um grupo que não tinha nada a ver comigo e fiquei muito só. Eu encontrei respaldo na música do Milton Nascimento, né, com 12 anos de idade. Eu descobri a música dele e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Até hoje é a minha música de cabeceira, apesar de eu amar a música, adoro. É, a música do Milton ainda é a música mais importante da minha vida, como se fosse uma bíblia musical, assim, uma coisa muito preciosa. Porque o Milton naquele momento de transição, né, entrando na adolescência, me sentindo sozinho, aquela música me abriu para uma... A música dele é espiritual, muito espiritual. E então me abriu para uma espiritualidade muito mais vasta do que aquela religiosa que eu conhecia, aquela coisa da igreja que eu ficava completamente entediado, né, com toda aquela história. E aí é, eu me tornei muito amigo dele, né? Eu era amigo dele, ele nem sabia quem eu era, evidentemente. Mas eu virei um especialista na música dele. Eu juntava dinheiro para comprar os discos, etc. E ficava muito enlouquecido e passei a me sentir vivendo dentro das músicas dele, porque me abriu para a espiritualidade, mas também para esse anseio que eu tinha de um mundo mais justo, mais belo, de um socialismo real acontecendo, de pessoas vivendo de uma forma, vivendo a contento, né? Tendo a vida respaldada pela, pelos administradores,
pela política, né? Era um sonho, uma utopia, né? Quero a utopia, quero tudo e mais, né? Quero a felicidade nos olhos de um pai. Eu fui vivendo aquilo. Mas chegou um momento, depois de alguns anos, a coisa ficou tão grande assim. Foi como se o meu primeiro mestre. Ele era um mestre para mim. Ele não é muito diferente de um mestre iluminado, mas a música dele não era um mestre, a música dele. Depois eu fui perceber que a música dele foi meu mestre durante muitos anos. E me abriu e me preparou para sentimentos muito sutis que depois tudo veio fazer sentido com o Babadi. E aí um dia eu estava num sítio, numa cidade interior de São Paulo, um sítio de uma namorada. E aí eu li no jornal que ele ia passar o Natal na casa dos pais dele em Três Pontas, Minas Gerais. E aí eu disse a ela, falei para ela, Ana, eu vou passar o Natal com o Milton. Ela, sim. Eu falei, vou passar o Natal lá, não é possível, eu tenho que falar um oi para esse. É muito importante na minha vida, ele é meu grande amigo. E, e aí ela, esse cara é louco mesmo, vai, ele não tem como não ir. Eu montei na bicicleta e pedalei durante 4 dias, chuva, sol, era verão, né? Aquela coisa, tempestade, subidas mineiras, pé de moleque, pastel, dormindo em casebres do povo no caminho. E até que no último dia, na véspera de Natal, eu fiz um programa para chegar lá na véspera. Eu cheguei lá na véspera do Natal, ali pela meia da tarde. Eu cheguei no hotel, tal, tomei um banho, coloquei a bicicleta lá. Mas eu me dei conta, falei, meu Deus, o que vai acontecer? Porque eu o conheço muito, há muitos anos, mas ele nem tem ideia, né, de quem eu seja. E aí eu fui para a Praça Travessia, né, onde eu sabia que ele tinha crescido, onde moravam os pais dele. E aí toquei a campainha, assim, naquele estado de graça, e nada de vir gente atender, né? E eu tocando a campainha, cansado, com fome, nem tinha comido nada. Falei, meu Deus, o que eu vou falar agora, né, para ele? Mas aí, aquele silêncio, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí veio uma vizinha, perguntou, pois não, eu falei, meu Bituca, o apelido do Milton é Bituca, né? Todo mundo sabe. Eu vim falar com Bituca. Ah, ela disse, eles resolveram passar o Natal no Rio de Janeiro de última hora. Eles foram ontem para o Rio. Aí eu fiquei, assim, naquela situação, né? Tipo, não era Arrasado. para ser. Sentei na praça de travessia, fiquei ali refletindo, coisa que eu mais gosto de fazer, refletindo sobre a vida, refletindo sobre aquelas canções todas que eram a trilha sonora da minha vida, né? As canções onde eu era o meu habitat, as músicas eram o meu, eu vivia dentro das músicas. Eu não queria muito o mundo, eu queria aquele universo mais amplo, etéreo, poético, melódico, harmônico, cheio de riquezas, de imagens, de sonhos, de utopias, de espiritualidade. Era o barroco jazzístico, né? Era tudo aquilo para mim. Eu pensando nele, falei, poxa, Bituca, bem que você podia ter me avisado, né, que não ia passar o Natal, porque como é que você me faz uma dessa? Mas, enfim, para encurtar a história, depois de um tempo, uns músicos, amigos meus, aqui de Minas, sul de Minas, encontraram o Bituca e falaram para ele. E aí, contaram a história, ele adorou, pediu para a mãe dele, até a dona Lília, escrever no diário a história desse cara que chegou lá, né, depois de pedalar muitos dias. E aí ele mandou o recado. Ele disse assim, diz para esse cara aí que agora eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer esse cara. Fala para ele me procurar em qualquer show, depois de qualquer show, e para dizer que é o louco da bicicleta. E aí eu fui o louco da Que bicicleta. maravilha. O Que louco da maravilha. A gente está bicicleta! entrevistando o louco da O louco bicicleta. do O louco da bicicleta. amor, que delícia! Que E história aí Como é que incrível. foi o primeiro encontro com vocês? Como é que foi? Não, aí foi depois de uns 2 anos no Rio de Janeiro. A gente foi para lá e a conexão foi tão forte que ele virou meu padrinho do meu
querido irmão Helder Costa, que está virando sannyasi também, em breve. Oba! Ah, Ei! teve no retiro agora e quase voltou e ficou uma semana em estado de graça. Por uma semana ele ficou assim, com um babadinho no sistema, né? E aí, enfim, o Helder, nós fomos para o Rio de Janeiro e conhecemos o Milton e a amizade foi instantânea. Ele gostou da gente, a gente gostou demais dele. Ele se tornou nosso padrinho e, e durante muitos anos a gente ficou muito próximo e indo por aí afora com ele, shows e música e na casa dele, ficando na casa dele, aquelas coisas. Mas eu vi que, mas aí na amizade próxima, eu vi que a música dele que era meu mestre. Ele não era meu mestre, Hum. não era. Então eu precisei ir. Porque é muito difícil você. Eu queria profundeza, eu queria amizade real. E com gente famosa é tudo muito, é diferente. Geralmente, claro que tem exceções, mas tem muita coisa de superfície ali. Uma vez eu fiz uma canção para ele e falei, procuro você bem no fundo. É, muita gente te encontra no raso, mas eu só queria o profundo. E aí eu fui, continuei minha jornada. Mas ele tá sempre no coração e a música dele é, como eu disse, é a minha música de cabeceira. Hum. Em busca de algo mais real, mais de algo avassalador. E a existência me concedeu essa graça, né? É, Hum. é muita, é muita Sem, graça de Deus mesmo. sem saber dessa história com tanta profundidade como você revelou agora, né? Ele chegando também na sua vida, entrando desse jeito e te fazendo companhia, né? A ponto de você se sentir íntimo, né? Da música, né? E tomou essa dimensão. Eu intuitivamente, só sabendo da história da bicicleta superficialmente, assim, ouvindo um papo rápido, sem toda essa minúcia, essa descrição que os escritores têm ao descrever, né? Que parece que descrevem a cena de uma maneira que você começa a viver junto com ele, né? Eu me senti na bicicleta com você ali, tomando chuva, né? E essa coisa que eu adoro de quem escreve isso, né? E eu, intuitivamente, quando eu estava fazendo a publicação desse encontro contigo, né? A música que mais me deu vontade de colocar foi o Milton Nascimento, justamente. Uau! E tem várias. Anima, né? Nossa, eu Alma sou. vai além de tudo. Gente, Ah, gente, você está brincando que você falou dessa música, porque eu sempre tive vontade de mandar essa música para o Babadi, porque essa letra, eu né? gravei essa Casa música algumas vezes. Eu aberta, não canto, mas eu cantei essa música algumas vezes. Dificílima, casa aberta, onde porque mora o ela é mestre, linda. casa aberta, nosso templo do Lótus Branco, casa aberta, onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a cor, animará o amor, e por aí vai, né? Eu lembro do Babadi o tempo inteiro com essa canção. E eu estava, né, lá quando era. Essa música. Eu tinha 13 anos quando eu conheci essa música e ela continua, continua sempre presente. E aí aconteceu algo tão belo. Como você falou, Amina, a alma vai além de tudo que o nosso Nosso mundo mundo ousa. ousa perceber. É, Lapidar minha procura. Não, para. Ai, eu coração, amo essa música. que o coração, com toda a inspiração, achou de nomear, gritando: alma, alma. É muito lindo, né? Todo Não, esse é Música. muito. mistério, né? Que nos inspira o amor, né? Esse intangível tesouro, né? Que a gente está em busca, e a gente sabe a mina hoje, né? A mina de Amina, ouro, né? anima, A mina Amina. de ouro. A mina de ouro. Olha Amina só. de ouro. Ah. A gente tem essa sorte. Você é a mina, mas a mina de ouro é o Babadi, né? É. Total. Total. Hum. Ai, ai. Gente, é verdade, cara. Anima me pegou. É uma música que eu também nem canto, eu canto, né, super forma amadora,
E é um desafio para cantar, né? Mas eu sempre gostei desse desafio porque essa música sempre fala essa camada mais profunda, né? O Milton tem Hum. essa. Eu acho que é o ouvido que a gente tem para o Milton acessa essas camadas, né? Ele leva para espaços, né? Curiosamente, essa letra é dele, porque geralmente ele faz as melodias, ele tem os letristas dele. Sim, Essa letra é dele, a melodia não é. dele. É belíssima também, do Ah, Zé Renato. ah, É muito lindo, né? Com o Acti naquelas percussões inusitadas que o Acti fazia, né? É muito lindo. Ó. maravilhoso. Gente do céu. É uma inspiração. Hum. Voltando, voltando, é, vamos lá, voltando ao Babagi. Então, quando que você vai se mudar para Ibiraquera? Tô brincando. Eu já tô, Já tem a base lá, eu já tô sempre, é né? muito forte, isso foi muito forte, faz 7 anos que eu me distanciei fisicamente, né, e para mim foi um maior desafio da vida, né. Me lembro até quando eu vim, minha mãe apresentou uma doença muito severa e não tinha como não cuidar, como vir para cá. E 2 anos administrando de lá, quando ela realmente ficou muito limitada. E eu lembro que isso no começo de 2018, eu tinha passado por algo devastador assim dentro de mim, algo passando por coisas muito fortes e tristes. E, e aí, eu encontrei o Babadi e estava muito triste. E ele encontrou a minha filha, essa rádio. A rádio tem uma conexão desde criança muito forte com ele. Apesar de agora ela estar pelo mundo afora, mas ela é uma Sannyasizinha linda. E aí na hora que ele a viu, ele pegou e começou a rodopiá-la, né? E para mim, isso não tem cena mais linda no mundo que meu mestre sendo minha filha, né? E aí tinha acontecido tanta coisa comigo, eu estava tão perdido, tão destruído. E aí, depois que ele abraçou, ele ia passar. Eu achei que ele fosse passar por mim, dar um namastê. E aí ele parou, me aconchegou, assim, no peito dele, assim. O abraço mais precioso que eu já recebi na vida. Ele falou, Mandavi, já passou. Deixa o passado para trás. Já passou. A gente está aqui agora. Aquilo para mim foi um renascer. Foi muito forte. Eu estava muito estilhaçado, muito mesmo. E aí a gente sentou e tomou um café juntos e ele falou coisas, Babati expressando ser, como eu posso dizer aqui, impossível. Mas quando eu falei para ele que vinha para Minas Gerais, ele falou: Você tem certeza? Você está pronto? Né? Ambientes assim são mais difíceis. E eu falei assim: Eu não vejo escolha, não sei se eu estou pronto, mas eu tenho que ir. Aí ele falou: Então eu vou estar com você lá. Isso para mim também foi um acalento, assim, um cuidado que em muitos momentos nessa distância eu lembro. Ele falou que ia estar comigo. Mas apesar de toda essa beleza desse amor, a distância, o sentimento de estar longe durante muito tempo, eu demorei para me refazer de alguns baques que eu levei, estando distante dele, mas eu não deixei de ir em nenhum retiro. Mas eu me sentia meio outsider, me sentia. Teve retiro que, 2 ou 3 eu tive que voltar antes para cuidar das pessoas aqui.
Mas com o passar do tempo e com o foco nele, e nele, e nele, fui me refazendo, algo em mim foi renascendo. E eu fui ficando de novo mais fluido e tudo por conta dele. Ele, nunca deixei de confiar, eu passei por coisas muito fortes. Na Sangha, passei por coisas realmente fortes, por muitos testes. Eu sempre agarrei nele. Confiança total, e ele sempre muito, me testou muito, da forma mais misteriosa que pode haver. Eu não sei intelectualmente conceber a forma com que o meu mestre me cuida. Eu só sei que é bela. E é muito, ele é muito eficaz, né? Hum, O que ele traz é o que pode haver de mais puro, né? É a mensagem da existência. Eu sempre sinto o Babaji, o ser dele, totalmente em sintonia com a existência. E eu sempre falo para ele, tudo que eu quero é estar mais e mais em sintonia com você e com a existência. É a única coisa que eu quero na vida. É o crescer dessa sintonia. Todo o resto não me interessa. Nunca me interessou, desde muito jovem. As coisas do mundo nunca me interessaram. Meu anseio é ficar límpido, ficar mais claro, cada vez mais límpido, mais puro. E sempre digo a ele, quando eu escrevo para ele, que me vem muito forte que quando eu morrer, quando eu deixar o meu corpo, eu quero estar crescido em espírito, o mais que eu puder. Só esse trabalho eu tenho. E ele é a nossa estrela guia, nosso anjo azul. Ele, como descrever a sorte de ter essa luz para poder seguir, né? Sufi, a mina. essa é uma qualidade tão feminina, né? De você confiar, né? De você ficar sensível, de você receber, né? E se permitir ser cuidado como você faz, né? E é muito bonito isso, e até aí os desafios da vida têm outro sabor, né, Madhav? É você saber que você vai conseguir enfrentar qualquer coisa, Sim, né? Porque vai estar ali com você, né? Eu falei para você na nossa conversa de hoje à tarde o dilema que eu passei com aquela pergunta que eu fiz para o Osho, né? E de uma certa forma depois tudo fez sentido, né? Até o jeito que você falou sobre isso hoje, do paradoxo, né? Da- sim, e assim, te coloca em frente a situações, é difícil te explicar isso agora, mas foi uma pergunta que eu fiz para o Osho, que ele pediu um caminho depois que ele não tivesse mais. E ele me colocou todas as possibilidades possíveis, assim, e me deu muita liberdade de escolha, ao mesmo tempo que me deu toques preciosos, né? Tipo, a humanidade segue os mortos há quanto tempo, né? E a escravidão espiritual é a pior de todas. E ao mesmo tempo, aquela coisa de eu vou estar sempre com você. Se você vai me encontrar no vento, você vai me encontrar no Eu, oceano, você vai me encontrar dentro do seu coração. Só que daqui a pouco eu encontro sua Rai que diz para mim, não adianta você olhar para uma foto do fogo, você quer se aquecer, você tem que estar perto dele. e você percebeu isso. Mas foi linda a sua trajetória, porque o fogo veio na hora que veio, né? Você não forçou, você Não, deixou essa viagem do Osho te inspirar até foi você, assim, até você sentar. A Parita tomou Sânias antes de mim, né? E eu só tinha uma coisa na minha cabeça. Eu digo, só vai rolar para mim se for verdadeiro comigo. Eu não vou fazer para agradar ninguém, Hum, né? claro. Sempre foi muito claro isso para mim. É a única decisão que eu tinha.
nessa história toda. E às vezes me criticava por eu estar fechado. Como é que assim eu não sinto o que as pessoas sentem, né? Ao mesmo tempo que sem nenhum raciocínio, sem nenhuma elaboração, sem nenhum pensamento para decidir nada, simplesmente veio um sim total, sem né? dúvida alguma, né? Então, eu acho que é meio por aí, assim. A coisa às Esse vezes sim demora um pouquinho. A semente esse, demora, né, para abrir às vezes, né? esse sim que veio a você inteiro é o grande presente, né, Né? para um brincador, para alguém que se tornará um devoto. Né? Porque para o mundo, como é que você vai explicar isso? Como é que você vai É explicar para o assim, a gente passou, eu passei a experiência, muita gente passou a experiência de o seu mestre daqui a pouco deixar o corpo, né? E passa a ser uma coisa etérea que você tem que lidar com aquilo. Como é que prossegue? Eu andei um bom tempo buscando onde, né? E me apegando às vezes a fragmentos, a migalhas, a qualquer coisa que fizesse sentido, me sentir como se eu estivesse dentro daquele contexto que eu passei, né? Na presença do Osho. Então, eu acho que quando você descobre uma pessoa vindo do Osho com aquela, tipo, nossa, está aqui todo o significado do trabalho do Osho, está aqui, Né? né? Todo o Representado significado ali, né? tá ali. O Osho fez um iluminado, fez vários, né? É. Mas tá ali um aqui pertinho do lado, cara. Aqui do lado. o que dizer dessa sorte, né? A gente vai passar a vida trocando com os nossos irmãos de alma acerca da nossa sorte, né? De estar. É. Babaji sempre fala que hoje é o mestre dos mestres. Para mim, o Babaji é o mestre dos mestres. Hum, Grandeza, aquela beleza assustadora que ele tem, ao mesmo tempo aquela simplicidade, aquela doçura, né? Permeado com aquele senso de humor, com aquele cuidado nos mínimos detalhes de cada um de nós, Sim. né? E fazendo é, a forma com que ele organiza a nossa família, tão orgânico, né? A gente observa outras histórias com outros mestres, né? Um mestre que aparece, muita gente, e depois vê que não é mestre, aquelas coisas que a gente vê por aí afora. Sim. A forma com que o Baba nos cria para o amor é querer o profundo, é estar presente, é estar juntos, é a nossa família coesa, trocando, vivenciando, aprendendo juntos, passando por desafios juntos, sem quantidade. Ele está interessado é no real, é no profundo, né? Né? Nenhum número, né? E, e a nossa família, ela é muito ímpar, né? É a única família que eu realmente me sinto dentro mesmo. Essa hum, nossa sangue é a nossa família. Quando a gente encontra, por mais que você tenha um amigo agradável, querido, fora da sangue, você vai trocar de uma forma quando você está trocando com os amigos da sangue. Existe algo muito místico ali, porque tem o elo, que é o nosso mestre, que é o nosso grande amor que está ali, né? Então, isso faz com que tudo se torne diferente, que a gente se sente em casa, né? E falei agora há pouco que eu me sentia outsider. Isso só a mente, né? Óbvio que é só a mente. Claro. Tia fora distante, né? Mente querendo vir, né? E vem de um trabalho, de uma lembrança constante, de estar realmente focado no que é real, né? Que é a entrelinha, né? Nas entrelinhas é que se encontra o real, né? A beleza toda, não nas imagens, nas mentes das pessoas todas, de nós todos, né? A mente, ela traz a mensagem equivocada, né? O exercício nosso da meditação, né? Aliviar desse peso, né? Desse fardo pesado, né? De muitas vidas e entrar nesse cada vez mais nessa energia, né? Que nos está sendo mostrada, né? Da forma mais bela possível. Mais bela, acessível, Hum, generosa, né? hum.
Hum, É, realmente especial, único, a gente poder ele, ter essa chance. Hum. E olha que eu levei 20 anos também para chegar, né? Porque também não tive acesso. Mas também a hora que veio, Veio. flechada no coração, foi olhar no Zoom já, ali eu já falei, né? Ih, danou. Danou. Mas também, né? Todo um processo, mas É. depois que eu tive perto, aí não teve jeito, gente. Que é isso? Que é isso? Eu fico imaginando como seria a energia do Osho, né? E a própria história do Babaji com o Osho, que foi o guarda-costa do Osho, estava ali. Você imagina eu sentar todas as noites na casa do Osho, guardar esse homem, guardar a vida, como ele fala, daria vida por ele, né? Uhum. E na energia, anos e anos e anos ali. Uhum. Imagina, né, o que. Então, quando fala assim, Swaha é o Osho, Swaha, ele carrega Osho embutido na flor dele, né? Então, é, imagine só ficar ali quantas milhares de vezes eu imaginei essa cena, Babaji, o silêncio da noite em Puna, é. naquela árvore, ele guardando, ele. O mestre ali dormindo e ele ali, né? Quando ele fala do mestre dele, Satsang, não há nada mais belo no universo do que quando o Baba começa a expressar o amor dele pelo Osho. É. O mundo Assim, pode acabar é, ali. Ali, Tudo pode acabar ali. Só tem esse, uma coisa que se iguala quando ele levanta e dança para todos nós. O né? mundo fica em sintonia com É, ele. ali. É muita beleza, né? Como expressar em palavras, né? sabe que eu sempre tive comigo assim que eu sempre confiaria num mestre da linhagem do Osho, vindo do Osho, se ele expressasse gratidão para mim pelo Osho, porque isso era o traço que ia me identificar. E isso é tão claro no Babadi, a todo momento que ele fala do Osho, assim, Com emoção, coisa mais linda. Desde as Nossa, primeiras papos que ele teve com a gente, na primeira entrevista que ele fez com a gente, o jeito que ele fala, that rascal, né? né? Me enganou. E é tão, nossa, é tão, é tão bonito ver isso, porque eu assim, especialmente sinto essa coisa do trabalho do Osho mesmo ali, vivo, né? Presente. Você olha uma flor do Osho aqui compartilhando o seu perfume, né? E próprio, né? Próprio, com eu aquele estava. sabor do Osho e com ao mesmo tempo com a sua própria individualidade, né? É, Que difere na forma, mas a essência é a mesma, absolutamente a mesma. Eu, quando tomei Absolutamente mesmo. sannyas, Madhav, eu escrevi para o Babaji alguns dias depois e disse: Olha, eu nunca senti tanta alegria desde a época que eu estive com o Osho. Eu estava com saudade disso, né? E hum, veio aquela confirmação, aquela disse, "Ah, tá aqui o Osho de novo, cara. Que né? Sim, maravilha, que maravilha." aconteceu uma coisa muito linda. Quando eu já estava com o Babati mais ou menos há um ano. Estava sentado, não, sentado só sempre foi uma outra história. Eu estava dormindo, eu estava dormindo e eu sonhei. Eu estava sentado num casebre, uma casa muito simples, cujo chão era de terra batida. E me dei conta logo que era na Índia, com mais umas 5 ou 6 pessoas, indianos, desconhecidos. Eu estava sentado naquela casa, simplesmente estava ali sem saber o que ia acontecer. E o Osho entrou nesse casebre, daquele jeito maravilhoso dele.
E esse sonho foi muito nítido. E aí ele olhou para mim e ele fez assim, ó, para eu levantar. Aí eu me levantei e ele me deu um abraço. Deu um abraço que eu sentia correndo nas minhas veias como se o sangue fosse de hortelã, fosse de um frescor de menta. E era algo muito, muito delicioso de sentir. Eu fiquei em êxtase, foi um êxtase que eu senti. E eu acordei. Eu acordei em prantos de alegria. E eu logo me dei conta de que era o Osho dando boas-vindas à família dele. Hum. Era como se ele estivesse me recebendo. Eu tava com ele, estava com o Babaji, era a mesma coisa de estar com ele. E foi um sonho inesquecível, né? Foi realmente algo que eu carrego com muita emoção, essas boas-vindas que ele me deu. Hum. Esses sonhos, né? A gente tive também uma coisa que me veio também assim, em satsang. Eu tive lembranças algumas vezes de outras vidas sentado em satsang com Babaji. Não é um sonho, não era uma imaginação, era vindo imagens, duas vidas diferentes. Uma Memórias, eram né? duas memórias muito fortes, mas a mais forte que ela veio em algumas vezes num satsang, que era, eu fechava o olho e eu via eu saindo, eu estava num templo, e era nos Himalaias, não sei onde, e eu saía, eu lembro da soleira da porta, eu saía numa espécie de varanda do templo, nas montanhas, e olhava as montanhas, e eu respirava aliviado. Era isso que eu sentia o tempo todo. Eu olhava as montanhas e respirava. E eu me dei conta de que eu era um monge, mas eu estava descontente sendo monge. Eu não estava feliz ali. E isso veio muito nítido. Durante algumas vezes nesse satsang. No outro satsang, eu estava num espaço com o Babadilha, eu vou para um espaço. E vocês acreditam que eu estava, de novo, eu estava de olhos fechados e eu vi uma mosca no rosto. Aí eu vi os poros, depois eu vi a cabeça, depois eu vi um corpo de um monge morto Ó, lá fora do templo. E eu estava deixando o corpo naquela hora. Eu tinha deixado o corpo por alguma razão misteriosa que eu realmente já imaginei muitas coisas, mas eu era um monge. E o outro sonho, outra lembrança, que veio também muito nítido, eu também tinha deixado essa busca. E muitas vezes eu sinto que muitos testes que eu passei, porventura vai passar, os pés do meu mestre foram realmente para testar o caboclo, para ver a resiliência desse buscador. E eu sempre tive a certeza de que, independente dos desafios que possam vir, de todos que eu já tive, para onde eu iria, a não ser estar aos pés do mais belo ser, né? Tinha como. Embora dessa vez, porque é muita, muita beleza, né? E muitas vezes, né? Muitas vezes uma criança lá do Oriente vai ser monge, talvez, sei lá por quê, mas esse reconhecer, né, de um ser de luz toma conta, né? Tomou conta do meu ser e é o mais importante. E o resto é apenas são detalhes, né, que a gente tem que fazer na vida, porque a gente tem que fazer coisas. O real é estar em satisfação com Babaji, sempre. a vida a gente vai fazendo coisa para estar no retiro. Para.
Começa a virar uma mudança de foco, né? O que tem que fazer para Dizendo deixar? calma. Eu adorei Alma lembrar velha. dessa música. Eu adorei lembrar dessa música. Vou ouvir já já, assim, assim que Eu vou ver terminar. também. Sempre lembro do Babadi. Sempre, sempre, sempre. Muito. Essa música é. Não sei por que que eu não mandei, mas a gente um dia, um de nós, pode mandar para eles. Essa canção com Acho a que ele vai tradução em receber inglês. 3 músicas. Três, três. Tem que ouvir essa música. Ai, Maravilhosa. ai, eu acho que a gente Ai, podia ficar madame. conversando para sempre aqui com você, Madame, mas esse papo vai ter que continuar em algum momento, seja ó, presencial, seja online, mas a gente vai continuar esse papo tão delicioso, tanta riqueza, tanto detalhe, tanta preciosidade nessa conversa com você. Eu agradeço estar conversando com vocês, mas a nossa conversa mais gostosa é no jardim, Hum. né, com o Templo do Lótus Branco ao lado, e esse espaço que vocês criaram aqui, já há tanto tempo, né? 182 conversas. É a extensão, né, dessa beleza toda do amor do Osho, do Babadi. Como você disse, o que o Osho falou antes de partir, Sufi, que tinha que A gente- fofocar. Não, não sei se ele falou antes de partir. A gente gravou uma entrevista recentemente com uma pessoa que esteve próxima do Osho, assim, foi dos primeiros ocidentais, né? A gente não passou ainda, ela está gravada, vai para a Tá edição quando gravada, gente. está gravada. E ele falou isso. É ótimo o que vocês estão fazendo aqui, porque o Osho falou que era para a gente fofocar sobre ele, falar Sobre bastante. ele. Falar bastante sobre ele. Olha, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode aqui. É, sabe, o que inspira a gente é que cada história é diferente e é muito rica. E há um traço comum, não um traço comum, assim, No assim, buscador a do grande coração. maioria das pessoas como se tivesse uma linha condutora, assim, tem um traço comum de inconformismo com essa realidade que nos é dada né, no condicionamento, na Dita educação, normal. na É, escola, na família, na igreja, né? A gente, de alguma forma, percebe que a vida é mais que isso e não se contenta com aquilo, né? Então, esse traço eu acho que é meio comum. É aí que é a brecha, né? Aí que é a brecha que o mestre entra e diz, hey, As entrelinhas, é, as entrelinhas, esse mundo. É coisa que eu já compartilhei algumas vezes com ele em carta, as coisas que mais me encantam, porque o mundo, esse caos que está, e essa, esse perigo que a gente vem enfrentando cada vez mais desse planeta, as guerras, os governantes malucos, etc, etc, né? Para onde o caminho está indo, isso de certa forma pega na gente de alguma forma. sim. Eu comentei com o Babadia numa carta há poucos anos, dizendo o mundo, essa loucura, esse caos, e você é o que mais sabe que o mundo é essa loucura e esse caos, a sua consciência é que mais percebe tudo, e ao mesmo tempo você é total celebração. Como pode isso, né? Como você pode ser tão inteiro, grato, celebrativo, sabendo que o mundo é esse caos, né? E aí ele traz com toda a beleza dele, né, esse paralelo, esse paradoxo, né? Que o ser, quando é inteiro, é outra conversa, não é vulnerável como ainda somos, né? É, E ele está aí para lembrar, né, que esse é um potencial intrínseco da espécie humana, né? é, Para quando tem olhos que sabem ver, ouvidos que sabem ouvir, né? A gente também tem isso. a gente tem que focar nessa busca, porque é, o que mais esse mundo pode oferecer, né? é isso aí. Ilusão, ilusão e guerras e toda sorte de loucura, né? Ainda bem A que a gente, gente sabe que existe outra possibilidade, outra dimensão, né? Madave, querido, a gente já está chegando ao final desta conversa ao vivo, né? A gente E vai.
além de agradecer a você, a gente recomenda, você tem Facebook, dá uma olhada ali, porque tem muita gente aqui acompanhando, comentando. Aí você ali pode ali ver os recados de amigos e tal, de pessoas que interagiram aqui. É gostoso. E a gente É, termina sempre com uma perguntinha final, né? é Que um quan, na um verdade, puzzle, né? é, E é, a gente vai terminar diferente, né? ou igual, porque é a mesma coisa. A gente sempre pergunta para os nossos convidados. Primeira palavra que vem para você, para Osho, você pode falar para Osho para sua Ra junto, uma palavra só, ou falar duas, como você sentir. Amor e liberdade. Amor e liberdade? Amor e liberdade. Hum, Jai Babaji. Jai Gosh. Jai Babati, Jai Osho. Grato, irmãos de jornada. Estamos sempre juntos. Esta vida linda que nos foi ofertada pela existência. Hum. Mere Ham Safa Mere Mi. Beijo no coração de vocês. Querido, muito obrigada. Beijo no coração. Obrigado Foi pelo carinho. especial, foi linda, profunda. Foi realmente um encontro de almas aqui hoje. Que alegria estarmos juntos sempre, sempre, sempre. Quem está Beijos. nos, quem tá nos assistindo, terça-feira que vem tem mais. Tem Beijo. mais. Tchau, Obrigado, amigo. Sanguinha. Tá. Beijos a todos. Até semana que vem. Madave. Beijo, meu amor. Sufi. Beijo. Beijo. Vou encerrar.